Muita paz a todos que acessam os conteúdos da TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem. Estamos, neste momento, com muita gratidão, agradecendo a todos que estão acompanhando o segundo encontro dos Amigos do Bem. Já tivemos várias palestras, vários amigos e amigas trazendo os seus estudos à luz da doutrina espírita. E ainda teremos muitas palestras. Até o dia 3 de março estaremos com o encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier. Neste momento, dando continuidade à apresentação das obras que compõem o Pentateuco Kardeciano, obras complementares da codificação. E hoje estamos com a Revista Espírita de Allan Kardec, essa revista que é de fundamental importância, né, para os estudiosos da doutrina espírita. Então vamos à apresentação. A Revista Espírita completa 167 anos e a sua primeira publicação foi em 1858. Kardec, ele a cada mês, ele publicava um fascículo e depois as editoras resolveram, como vocês vão ver adiante, colocar num só compêndio, num só livro, o ano, né, os 12 fascículos do ano, para assim melhor facilitar, né, a consulta, o manuseio. Então vocês, quem adquirir, vai ter, né, na sua biblioteca uma riqueza de conhecimentos. Então vamos seguindo. Então a Revista Espírita, em janeiro de 1858, é publicado o exemplar número 1 da Revista Espírita, denominada Jornal de Estudos Psicológicos de Allan Kardec, completando, mais uma vez, falando, 167 anos, agora em 2025. A Revista Espírita é uma coletânea de fatos, explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, mas será mais proveitosa e, sobretudo, mais compreensível após a leitura de O Livro dos Espíritos. Então, vejamos que o Livro dos Espíritos é a base para entender, né, as demais obras do Pentateuco Kardeciano, é a base de tudo. Precisamos ler, estudar, refletir, meditar em cima de cada pergunta que é colocado nesta obra. E continuando, em suas páginas há um verdadeiro documentário. Informa Kardec, em obras póstumas, a Revista Espírita, até agora, e não poderia deixar de ser, uma obra pessoal, visto que fazia parte de nossas obras doutrinárias, constituindo os anais do Espiritismo. Por seu intermédio é que todos os princípios nobres foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário conservar o seu caráter individual, para que se estabelecesse a verdade. Então, quando nós folheamos a Revista Espírita, as obras fundamentais, nós vimos o quanto Kardec se dedicou, o incansável Kardec, trazendo tantos conhecimentos, né, para todos nós, e nesse contato com os médiuns da codificação, com os espíritos responsáveis em trazer os conhecimentos para que ele pudesse compilar, e ele fez um trabalho exaustivo, inteligente, né, e hoje nós nos deleitamos
em verdadeiras páginas do conhecimento universal. Segue ainda dizendo: a Revista Espírita foi um grande instrumento utilizado por Kardec no trabalho da codificação do Espiritismo. Serviu de laboratório de teses espíritas, de meio de captação das reações do público, de ferramenta publicitária e de veículo de fermentação publicitária e de veículo de informação e defesa dos postulados doutrinários, tornando-se um repositório único de fatos, relatórios, estudos, discussões e análises fundamentais da terceira revelação. Então, a Revista Espírita foi um verdadeiro laboratório para Kardec. Ele fazia, às vezes, algumas publicações e esperava a reação do público, e ele ia nesse trabalho de interação com o público, trabalhando a doutrina, trazendo a doutrina nas suas análises, junto com a inspiração dos espíritos da codificação, para que tudo saísse conforme o que foi estruturado, ou que estava sendo estruturado pela espiritualidade. Então, ela é a própria história viva do Espiritismo, a Revista Espírita, o registro de sua implantação e desenvolvimento de Kardec, obra complementar, isto é, destinada a completar o ensino básico de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns. Então, a Revista Espírita é essa obra complementar dessas duas obras, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Mas não seja errado também dizermos que faz parte, do Pentateuco kardeciano, das obras fundamentais, da doutrina espírita. Mas ele enfatiza bem que é uma obra complementar. E que obra? Para quem ainda não leu, procure as obras, estudem, para vocês verem a riqueza de conhecimento que tem nestas revistas. Então, de fato, como assinalou o professor Herculano Pires, diversos problemas são lá esclarecidos de maneira viva, isto é, através de exemplos e comunicações a respeito, além das análises de Kardec. Entre tais problemas estão os referentes. Então segue aí a mediunidade curadora em seus vários aspectos. Os casos de obsessão e possessão, ao desenvolvimento mediúnico, aos métodos de trabalho e prático e teórico. Então, nós vemos aí o que está contido na Revista Espírita. Os 12 volumes, então tem um trabalho incansável, onde ele, além de usar para a interação com o público, ia compondo todo o arcabouço doutrinário da Revista Espírita com muita segurança. Então, a legitimidade das comunicações e a prevenção das mistificações, que é outro ponto, que não são um problema espírita, mas humano, pois a mistificação está presente em todos os campos das atividades humanas na Terra. Então, também esse é um dos pontos que são abordados na Revista Espírita. As vidas sucessivas e das formas de reencarnação consciente e inconsciente neste e em outros mundos, além de a existência de espíritos humanos que têm servido de arma para ataque
de espiritualistas diversos contra o espiritismo, simplesmente por desconhecerem a posição doutrinária no assunto. Então, muitos se arvoraram e ainda hoje, né, esses detratores do espiritismo, oferecendo ataques desumanos, de ignorância total, porque não leram, porque não estudaram, né, a doutrina espírita. E estes, principalmente, que se colocam como ex-espíritas e vai detratar a doutrina, é porque nunca foram espírita. Aquele que verdadeiramente se torna espírita, que tem a sua vida e seus estudos fundamentados nas obras da codificação, nunca vai deixar de ser espírita. Porque ele está convicto, com os estudos que fez, de que o espiritismo é a terceira revelação, né? Esta é que é a verdade. Então, em resumo, a Revista Espírita constitui parte integrante da codificação espírita, como falamos agora há pouco, e seu estudo metódico é indispensável à formação doutrinária de quantos se lancem no movimento espírita, a praticar e divulgar o espiritismo com amor e responsabilidade. Notem que sempre, também nas outras apresentações, há uma instigação ao estudo, à leitura. Não tem como ser espírita sem ler, sem estudar. Quem não tem leitura, quem não sabe ler, se integra em grupos de estudos. Eu conheço muitos que se integraram ali para escutar as explicações, entravam em debates, tiravam as suas dúvidas, faziam as suas perguntas, e estes se tornaram espíritas convictos. Então, um trabalho de peso, né? Um trabalho de caridade. Então, é necessário estudar a doutrina espírita, até para responder os embates, apesar de que aqueles que atacam a doutrina espírita, os seus adeptos, não têm conhecimento da doutrina espírita, não estudaram, e se fazem de pessoas capacitadas, mas que na realidade não têm um conhecimento. Então é preciso estudar. Isso é muito importante, né, para todos nós. Assim encerramos a apresentação desta belíssima obra. Aí vocês encontram a fonte, né, de pesquisa, que é muito importante sempre ter essas fontes de pesquisa, e seguir o nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita. TV Chico Xavier tem esse compromisso de divulgar a doutrina espírita, o Consolador prometido, a terceira revelação. Porque sabemos da veracidade e sabendo que Deus está no controle de tudo isso. Que Jesus prometeu enviar um Consolador prometido. E os espíritos da codificação se reuniram sob a direção de Jesus para trazer esses conhecimentos no tempo certo. E em 18 de abril de 1857 é lançado a pedra fundamental da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Que Jesus, na sua infinita bondade, o seu infinito amor, possa abençoar e proteger a todos nós. E continue com o segundo encontro dos amigos do bem.
Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.